consumidor de agrotóxicos no mundo, no Brasil. O maior produtor de soja, de milho, de algodão, de boi. Esse processo produtivo é um processo produtivo químico dependente. Depende de fertilizante químico, muito, de agrotóxico, muito, e de sementes transgênicas. E aí vem os maquinários agrícolas, financiamento agrícola. É um pacote tecnológico do agronegócio que pesa bastante no PIB, né, da balança do Brasil, mas ele pesa bastante na saúde da população e na saúde do ambiente, porque ele deixa esse ambiente bastante poluído, contaminado, não só com agrotóxico, com fertilizante químico, com desmatamento. Essa cadeia produtiva, né, para nós da área de saúde pública e que trabalhamos com a questão ambiental, ela é bastante prejudicial ao nosso povo e ao Brasil. No ano passado se consumiu nas nossas lavouras, se pulverizou nas nossas lavouras, em todas elas, cerca de 1 bilhão e 400 milhões de litros de agrotóxicos. Imagine isso, 1 bilhão. Aí a gente divide isso por 200 milhões de habitantes, que vai dar 7 litros. Não é que consome, é como exposição. Então ele está exposto nos alimentos, porque uma parte disso fica nos alimentos, não só na soja, no milho, fica no arroz, no feijão, nas verduras, uma parte fica aí, né? Ele está exposto na água, porque uma parte vai para a água, tanto água superficial como água subterrânea, porque a gente já tem demonstração de que estão contaminados. Uma parte vai para o ar, né? Porque quando evapora fica no ar. Uma parte condensa e desce na chuva. E uma parte vai inclusive para os animais, ou através da pastagem, porque se usa muito agrotóxico nos pastos, e nós temos a maior produção de boi do Brasil, e aqui é no Mato Grosso, né? E uma parte vai para aqui, para a ração. Hoje a ração é a base de soja e de milho, que vai alimentar os frangos, vai alimentar os suínos, vai alimentar os peixes, que também tem ração à base de soja e milho, e essa soja e milho também estão contaminadas com agrotóxicos. Alguns estados a exposição é maior. Se a gente pegar aqui no Mato Grosso, o maior produtor de soja, de milho, de algodão, nós produzimos 70% de algodão do país aqui, e é o algodão que mais usa agrotóxicos por hectare, e é produzido aqui no Mato Grosso. Você vai ter um consumo que a gente pegou aí dos dados do próprio INDEA, né, que é o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário, que pertence à Secretaria da Agricultura, vai dar em torno de 130 milhões de litros de agrotóxico, né? Isso dividido por 3 milhões de habitantes vai dar mais de 40 litros por habitante. E alguns municípios chega isso a 300 litros por habitante de exposição desses agrotóxicos. Você pegar as regiões mais produtoras do estado, que é a região de Sinop, onde pega Lucas, Itapurá, Nova Mutum, a região de Diamantino, que pega Tangará, Sapezal, Campo Novo dos Parecis, a região de Rondonópolis, que pega Primavera, Campo Verde, aquela região toda, né? E a região agora que está surgindo com muitos problemas de poluição e contaminação, que é a região de Canarana, Água Boa, Nova Chavantina também. É nessas regiões, em vários estudos nossos, que tem maior incidência de câncer, maior incidência de malformação, talvez a maior incidência de distúrbios, o que a gente chama assim endócrinos, distúrbios mentais, que é umas pesquisas novas que nós estamos fazendo nessa área, junto com a Fiocruz do Rio de Janeiro, né, que a gente está implementando isso. Vamos fazer uma avaliação integrada, analisa o conjunto. A gente fez sangue e urina do professor, fizemos do ar, fizemos da água, fizemos da chuva, fizemos do sapo, fizemos de minhoca, dos rios, dos córregos, da soja, do milho, das hortaliças, das verduras. A contaminação é global e é maior nesses municípios, quer dizer, porque você tem um uso muito grande. Até 2013, para pulverização terrestre era 300 metros de distância de casa, de água, de escolas, de área de preservação de granja, 300 metros para pulverização com trator e costal. O governador, pressionado, fez um outro decreto, cancelou e botou 90 metros, quer dizer, ampliando o risco. Ele podia falar o contrário, não, vamos botar 500 para diminuir o risco. Mais na frente ainda, proibir a pulverização aérea por avião. Hoje, aqui no Mato Grosso, a maior frota de avião agrícola
do país, e aqui isso é um modelo de guerra ainda, é o que mais dispersa agrotóxico no ambiente, apesar de ter toda uma legislação, né, que tem que respeitar 500 metros, e eu pergunto se respeitam esses 500 metros. A gente passa na estrada, o avião está passando do lado, fazendo manobra do nosso lado, do lado da estrada, passando por cima. Quer dizer, é um desrespeito total. O Ministério Público sozinho, ele pode até propor uma ação, mas se não tiver a população pressionando, você não caminha. Essa cadeia produtiva do agronegócio, ela tem bastante impacto, né? Porque esse modelo de produção, que é plantar com máquinas e pulverizar e tal, eles retiram todas as árvores. Então, a primeira coisa é a desertificação. Planície que você olha, milhares de hectares de soja, de milho, de algodão, mas também na intersafra, milhares de hectares de terra nua, tomando sol, acabando. E aqui a coisa vai ampliar mais ainda, porque liberaram recentemente o correntão, que é uma coisa absurda. Essa área ali entre o Xingu e Goiás, ou entre Xingu e Tocantins, né, é um novo Eldorado do Mato Grosso. Eu não sei se é Eldorado ou uma nova destruição do nosso estado do Mato Grosso, do nosso cerrado, da nossa floresta. O segundo impacto são a poluição dos rios e dos córregos. Todas as nascentes do Xingu, todas, sem nenhuma exceção, nascem dentro da plantação de soja, de milho, de algodão, de cana, e vai lá para dentro do Xingu. Então começa aí a poluição. Todas as nascentes que abastecem o Pantanal nascem dentro da plantação de soja, milho, algodão. As nascentes do Diamantino eram 7 lagoas, hoje tem 3 lagoas só. As outras foram todas assoreadas pelo agronegócio. Você pega o Rio Cuiabá nasce dentro da plantação de soja e milho, ali na região de Nobres. Todos eles nascem e levam esses agrotóxicos e sedimento para dentro do Pantanal. Uma das maiores causas de redução do nosso estoque peixeiro não é a pesca predatória, não é a pesca intensa, são justamente os venenos, que eles são terríveis para os peixes. Isso compromete toda a vida aquática. Você tem uma grande poluição dessas águas, mas também tem do ar. Uma parte do agrotóxico evapora, fica no ar, condensa na chuva, depois desce. Às vezes algum pesquisador, algum jornalista pergunta: é chuva ácida? Não, não é chuva ácida, é chuva com agrotóxico mesmo, né? Grande parte da nossa água potável, inclusive, está com resíduo de agrotóxico. Eu não chamo isso de desenvolvimento, a gente chama isso de destruição, né? Tanto da vida humana, da vida animal, da vida ambiental, porque o ambiente também tem vida, né? É um processo assim bastante triste. Saúde não se faz só no serviço de doença. Nós temos implantado aqui no Mato Grosso, e muito mal, no serviço de doença, que é os nossos postos de saúde, nosso centro de saúde, nossos hospitais. Todo dia tem um hospital parando porque falta de recursos, mas isso tudo é serviço de doença. O serviço de saúde se organiza em outro setor, se organiza com a alimentação, com a água saudável, com a casa saudável, com falta de poluição no ar, com acesso à comunicação, à informação. Porque a informação é saúde. Se eu souber que aquele alimento está com problema, eu vou pressionar e não vou comprar, ou vou pressionar o governo para que retire aquele alimento de circulação. E para isso a gente precisa avançar em uma discussão que a gente faz, que é a vigilância do desenvolvimento. Que desenvolvimento é esse? Que está vindo indústria para poluir, que está vindo desmatamento, que está vindo uma série de questões que vai prejudicar a saúde. Muitos dos alimentos não são alimentos, são mercadoria, porque se aquele alimento está contaminado, foi feito com toda essa destruição que eu falei, ele virou uma mercadoria. Alimento é diferente, né? Então, essa mercadoria que se chama alimento, ela tem destino separados para nível mundial. Na União Europeia não entra determinado tipo de alimento porque ele está contaminado com agrotóxico. Para onde que vai isso tudo se 90% da nossa soja é transgênica? Vai para os outros países. Vai para a China, vai para a Índia, vai para os países africanos. E quando o alimento está muito contaminado, nem nesses países recebe. Vi de alguns navios que voltaram de suco de laranja, voltaram dos Estados Unidos porque lá não era permitido. E aonde que está esse suco? Foi descartado? Fica no mercado interno.
fica no mercado interno. Então isso é um crime que esse governo está fazendo, e já vinha fazendo há alguns anos, e agora piorou mais ainda, porque cerceou inclusive a divulgação de dados sobre isso tudo. Só a mídia que fala do agro é tudo, mas para nós, o agro é tudo doença. Para nós da área de saúde pública, na área de medicina, agro é tudo doença, porque os alimentos que apresentam, a maioria estão contaminados, seja com agrotóxico, metal pesado. A grande imprensa, ela também faz parte do capital, né? E quem financia essa grande imprensa? Então jamais elas vão colocar discussões, mesmo discussões técnicas, que questionam toda essa coisa do agronegócio. Por que a gente não tem TVs dos trabalhadores? Por que não tem rádios dos trabalhadores livre? Né? Porque você também tem um lobby que coordena essa grande imprensa, seja ela televisão, seja ela de rádio, e que não permite. Teve uma época das rádios comunitárias, né? Caçaram quase todas. E aí, o que vai fazer? Então, o que vai fazer? Então você tem alternativas, né? A gente está num movimento de discussão disso, né? Um movimento nacional e internacional contra os agrotóxicos, né? Uma campanha mundial hoje em dia. Alguns países já optaram por essa transição que a gente chama agroecológica, por um outro tipo de produção, né? A agroecologia não é só orgânico, tem vários, manejo, controle biológico, tem vários tipos que não usam agrotóxicos, né? A União Europeia optou por isso, são centenas de agrotóxicos que são proibidos lá e aqui no Brasil são permitidos, utilizados. Por que lá é proibido? Porque causa câncer, malformação, distúrbios endócrinos, neurológicos. Aqui no Brasil não causa? Lógico que causa, mas aqui é permitido, porque tem um lobby do agronegócio, um lobby das indústrias de agrotóxicos, um lobby das indústrias dos transgênicos, das sementes, que as sementes transgênicas elas estão acopladas ao uso de agrotóxicos. A maioria delas são transgênicas resistentes ao agrotóxico, então isso possibilita usar mais agrotóxicos ainda. Segundo, se você vai nas universidades, a maioria só discute esse modelo. O modelo do uso de agrotóxicos, fertilizante, máquina agrícola, não discute a agroecologia, um outro movimento, né, que é possível e que a União Europeia colocou. Nós já temos produção imensa orgânica. Nós somos o maior produtor mundial de café do mundo, orgânico. Nós somos o maior produtor de açúcar orgânico do mundo, de álcool orgânico do mundo e várias, inclusive outras produções, cacau, etc., orgânico do mundo e produzido em grande escala. Isso tem que ser divulgado e o governo não divulga. Pelo contrário, quando a gente começou a soltar alguns dados com a pesquisa, né, e olha que nós estamos pesquisando junto, não é só o FMT, junto com a Fiocruz, que é a maior entidade de pesquisa de saúde da América Latina, quiçá do mundo, que é a Fiocruz. Começou a cercear as divulgações. Pergunte para o governador, para o secretário de saúde, como é que está a análise de resíduo agrotóxico nos alimentos que foram colhidos aqui pelo Ministério da Saúde, chama PARA, Programa de Análise de Resíduo Agrotóxico em Alimentos, que ele colhe todo ano aqui no Mato Grosso. Não divulga. Como é que está as águas do Mato Grosso, que tem que chama CISÁGUA, Sistema de Qualidade da Água, dos municípios, dos 141 municípios que foram colhidos, está nesse sistema 21, 11 acima do permitido. Os outros 10 têm agrotóxicos abaixo do permitido, mas tem agrotóxicos. Quer dizer, uma totalidade dos 21 que foram pesquisados. Por que não divulga isso dados? O governo do estado recebeu os resultados, recebe todo ano, mas não divulga. Fica nos sites do Ministério da Saúde ou no site do governo do estado. Então tem que ser divulgado para a população se precaver e ir atrás. Porque que lá na Europa, na União Europeia, é proibido centenas de agrotóxicos, porque lá eles pressionam. Aqui tem muitos produtos que tem transgênico e não se coloca o T do transgênico. Não caiu a lei do T do transgênico ainda. Muitos não colocam e fica por isso mesmo. O governo ele é um governo hoje corporativo, tanto a nível estadual como a nível nacional. Quem que é o secretário do meio ambiente, o secretário da agricultura, os outros secretários que representam o capital, que representam o agronegócio. A hora que você começa a divulgar, discutir, eles não têm interesse em pesquisar isso. Quer dizer, é um governo que não é democrático. Eles estão lá para defender os interesses deles, eles estão lá para não cumprir a legislação. Quem que deve fiscalizar? Cadê os fiscais? Não tem fiscalização. Mas por que não tem fiscalização? Mas primeiro, antes de ter a fiscalização, os fazendeiros têm que obedecer às normas.
E é assim que deve funcionar a lei e a legislação. Então você tem uma série de questões, né, que precisa ser redirecionada para que a gente atinja uma sociedade com saúde, um ambiente com saúde, né? Porque hoje a gente tem um ambiente doente e a saúde humana doente também.